Nós estamos aqui nessa jornada no nosso primeiro dia do favor de Deus. E nós vamos falar hoje sobre você descansar na obra consumada de Jesus. Meu irmão, quero que você saiba que Deus está trabalhando em seu favor. E eu posso provar isso para você. Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios 2, capítulo 4 ao 7. Vai dizer assim, ó: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a abundante riqueza de sua graça, que é o seu favor imerecido, entre parênteses, e sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 ao 7. Meu irmão, nós vamos analisar esses versos e desses versos nós podemos extrair pelo menos 3 bases importantes para que nós possamos entender a obra completa que Deus fez na cruz em prol da humanidade. Então esse primeiro item nós podemos observar primeiro os aspectos do caráter de Deus. Olha que interessante, a Bíblia, nesses versos, ele fala pelo menos 3 itens sobre o caráter de Deus. O primeiro mas Deus que é rico em misericórdia. Outra expressão que o escritor vai usar, que é pelo grande amor com que nos amou. E outro também, que é o terceiro, que é a sua benignidade para conosco. É importante a gente pensar um pouco a respeito disso, porque nesses versos está expressando nitidamente o caráter de Deus para a humanidade. Se você é uma pessoa boa, se você tem coisas boas dentro de você, basicamente quando você tem isso, você quer fazer alguma coisa de bom para outra pessoa. Você quer exercer essa bondade para outra pessoa. E quando nós analisamos esses versículos, meu irmão, nós podemos entender que o caráter de Deus, ele quer nos favorecer. E é interessante que o segundo ponto é o ponto que ele nos mostra qual que era as nossas condições depois que o homem pecou no Éden. Que é a expressão que ele utiliza assim, ó: estando ainda mortos em vossos delitos. Ou seja, quando eu olho para trás, pós-pecado de Adão e Eva, nós estávamos numa condição de pecadores, numa condição de morte espiritual. Quando eu falo de morte espiritual, eu estou falando que houve uma separação entre Deus e o homem, né? O homem no Éden, ele foi criado lá para que ele possa louvar a Deus em todas as suas obras, mas quando aconteceu o pecado, a morte espiritual veio, então o homem separou de Deus. Então aqui o escritor, né, essa carta, ela está dizendo que nesse momento, né, ele está lembrando a gente qual que era a nossa condição. Olha, cara, você não está numa condição boa. Né, vocês foram mortos lá por causa do pecado, por causa dos vossos delitos. E isso é importante a gente entender, para a gente entender o tamanho da consequência que o pecado gerou. Se você consegue entender o tamanho da consequência do pecado, você consegue também entender o tamanho que é a obra de Jesus na cruz. E quando você tem um Deus que ama, um Deus que faz lembrar que, cara, olha de onde eu te tirei, ele também vai mostrar para nós o tamanho do resultado do seu amor, que esse então é o terceiro importante item que nós podemos extrair desse verso. Então, o resultado desse grande amor, ele usa 3 expressões, que é nos vivificou. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele trouxe para nós vida, né? Ele nos trouxe vida. Ele nos trouxe agora uma nova forma de viver. Outra expressão que ele utiliza, ele nos ressuscitou. Lembra que eu falei que nós estávamos mortos para o pecado? Então, nesse momento, quando Jesus morre e ressuscita, ele também nos ressuscita junto com ele. Ou seja, se eu estava morto por causa do pecado espiritualmente, agora acontece um ressuscitamento, né? Então, a morte espiritual agora ela foi transformada na ressurreição
do nosso espírito, ou seja, agora o nosso espírito volta a ter contato com Deus. E terceiro, ele nos assentou à destra de Jesus. Cara, isso é lindo demais. Ele está falando que ele nos colocou em uma posição de descanso. Ou seja, não bastasse simplesmente ele nos salvar, mas ele nos coloca numa posição ao lado de Jesus. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você, para que você entenda isso de uma vez por todas? Descansa nessa obra consumada de Jesus. Tudo o que Jesus precisava fazer para mim, para você, ele fez. A obra dele foi completa. Ele nos tirou lá do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Diz isso lá em Colossenses. Ele nos tirou de uma vida de pecado, de uma natureza pecaminosa e nos trouxe agora ressuscitados dessa morte espiritual para estar conectado novamente com Deus. Ou seja, meu irmão, toda essa obra foi para que eu e você pudéssemos nesse momento viver o melhor de Deus em nossas vidas, entendendo esse grande amor. A gente fica muito preocupado às vezes o tanto que eu amo a Deus. Mas quando a gente olha para a obra consumada de Jesus, o mais importante de tudo é você entender o quanto Jesus te ama. O tamanho do preço que ele pagou para que hoje eu e você pudéssemos descansar nessa obra maravilhosa. Meu irmão, fique tranquilo. Deus está trabalhando em seu favor. E essa aqui é apenas uma pitadinha de 365 dias de favor pela sua vida. Então, meu irmão, se você gostou dessa ministração, curte, comenta, manda para o seu parente mais próximo. Você precisa entender sobre o favor de Deus. Deus não está contra você. Ele está trabalhando em seu favor. Descanse nessa obra consumada de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.